tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Satisfação sempre de estar aqui nesse momento. Então, meu nome é Ari Maria. Estou hoje como coordenadora de estudos da casa. E, é claro, toda vez que eu venho aqui, eu já deixo o convite a todos vocês. Estamos finalizando alguns estudos agora nesse semestre, mas já em dezembro, janeiro, a gente já começa a divulgar nas nossas redes sociais, a divulgar por meio do WhatsApp, informativo geral aqui da casa, sobre os estudos. Porque é muito importante que a gente compreenda e entenda, né? Que a gente tem 3 vias, né, de libertação, né, de aprender. A gente aprende pelo amor, a gente aprende pela dor e a gente aprende pelo aprendizado, por estudar, por se instruir. Então, eu convido todos vocês a participar conosco também. Temos aí estudos nas segundas-feiras, nas terças, nas quintas. Então, nós temos muitas opções aí, tá? Na quarta-feira é o tratamento, com a palestra, e no domingo, palestra também, tá? Então, mais convite. Então, esse momento aqui, desse primeiro bloco de palestra, é uma instrução, né? Então, aqui a gente já está aprendendo também. E a gente sabe que quanto mais a gente aproximar, compreender as leis divinas, né, a gente vai estar mais próximo de Deus e assim a gente vai ter menos dores e sofrimentos, ok? Então, eu fui convidada hoje para a gente conversar sobre cuidar do corpo e do espírito, sobre o entendimento da doutrina espírita. E aí eu começo com a pergunta, né? Qual será mais importante para a gente? O corpo ou o espírito? O que será que eu estou dando mais valor no meu dia a dia, no meu corre? No corre, como é que tá? É no corpo ou no espírito? E aí, no decorrer do nosso encontro aqui, do nosso momento, a gente vai recebendo essas respostas a partir, né, dessas instruções, né, dos estudos superiores. E eu trago aqui sobre uma pergunta que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles, né, pegam histórias da Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, e sobre o entendimento da luz da doutrina espírita, os estudos superiores vai explicar para a gente. E aí eles perguntam, né, a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Então, ou seja, para eu conquistar, para eu evoluir, progredir, para eu ser um espírito puro, para eu aproximar de Deus, compreender sobre as suas leis, né? Eu preciso macerar esse corpo. Lá está constando lá no capítulo 17, no item 11, né? Seres perfeitos. E aí ele vem trazer isso para a gente. E aí ele comenta nessa explanação de que existem dois paralelos, né? Então, de uma ponta está falando que existem os ascéticos. Então, esses ascéticos são aquelas pessoas que são monges, sacerdotes, né? Que muitas das vezes querem excluir-se da sociedade para que eles ficam ali em oração, em privações, e às vezes até essa questão mesmo de macerar o próprio corpo. Isso é muito comum na igreja primitiva, onde se acreditava que judiando, flagelando, né, jogando ali as correntes, né, ou colocava ali cordas, né, na ponta onde tinha pregos, espinhos, e se jogava ali, macerava todo o corpo, acreditando que dessa forma eles conquistariam, né, esse paraíso, conquistariam o perdão dos seus pecados. E a gente traz isso hoje para o ano de 2024, a gente ainda vê isso, né, em algumas religiões, ainda se acredita nisso, né? Então, a gente vai a pé tantos quilômetros, né?
né, a gente deixa de fazer uma série de coisas e a gente vai entender, né, o que se dá, porque se dá a questão do equilíbrio, né, a nossa vida tem que ser pautada pelo equilíbrio. E do outro lado existe o que eles falam aqui nesse texto sobre o ser materialista. Então, são dois pontos ao extremos. Esses que estão aí colocando o corpo em sofrimento, né, pensando que dessa forma eu vou continuar sendo invejoso, eu vou continuar não perdoando, eu vou continuar não realizando bem, mas se eu fizer isso com o meu corpo, está tudo ok, eu vou alcançar aí essa conquista, né, da perfeição moral. E do outro lado tem o materialista, né, que essa pessoa materialista pensa basicamente em quê? Nesse corpo, né, de pensar somente nesse corpo, de estar sempre buscando esse barulho. Produção. E aí, os propósitos. superiores vêm nos alertar de que nenhum dos dois, né, dessa forma, com esse extremismo, né, a gente vai realmente alcançar, a gente vai estar rebaixando. Estão conseguindo me ouvir? A voz é bem baixinha, quem está aí atrás? Ai, ótimo. Vamos continuando aqui até desorganizar. E daí, eu peguei desse texto essa citação, né, que Paulo de Tarso colocou na primeira carta aos Coríntios. Olha que ele muito bem, né, já nos falou. Ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que ele está dizendo aqui? A gente precisa pensar que o nosso corpo ele tem um valor. Ele é extremamente importante para a gente estar vivendo essa experiência terrena, porque antes de a gente ver, né, do plano material, nós estamos lá no plano espiritual. E nós sabemos como que funciona. Nós, né, estando na posição dos espíritos medianos, nós temos participações dessa formação, dessa construção do nosso corpo físico. Então, tudo que nós temos, as nossas limitações, as nossas potencialidades, tudo isso foi muito bem pensado. Tudo isso, obrigada. Tudo isso foi muito bem pensado para promover a nossa evolução espiritual. Então a gente sabe que o padrão de beleza, né, ele, desde pequeno vem massacrando principalmente as mulheres. E é algo que a gente tem que estar muito atento, porque também tem os dois extremos. Aquela beleza padrão, né, é uma beleza padrão que todo mundo fica incessantemente buscando alcançar, como tem também do outro lado aquela pessoa que não liga para o corpo. Que aí eu tenho que estar vinculada o tempo todo em oração, realizando caridade. Eu preciso pensar só em Deus, só nas minhas caridades, mas a gente precisa pensar que o nosso corpo ele é um templo divino. O nosso corpo ele é um instrumento para que a gente possa ir e vir, realizar o que a gente realmente veio fazer aqui. Então, Paulo de Tarso vem nos alertar que nós precisamos olhar e sermos gratos pelo corpo em que nosso espírito habita. Porque esse corpo, né, ele faz parte do fluido cósmico universal. Vai chegar um momento em que nós vamos abandonar essa roupagem e esse corpo ele vai fazer o quê?
Ele não vai se perder, mas ele vai se transformar. Então ele vai estar em algum lugar, como tudo no universo está em equilíbrio. E aí ele diz assim: glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, ou seja, os dois pertencem a Deus. Tudo que Deus criou, tudo que Deus cria é perfeito. Então, mesmo diante dessa cobrança, mesmo diante do que a gente vive nesse padrão de beleza, a gente precisa nos ater, né, e sermos gratos de sermos únicos, especiais, únicos e importantes. A gente precisa estar nesse momento onde nós estamos, porque é a razão de ser. Na psicologia diz que essa autoimagem, ela é construída a partir de 5, 6 anos de idade. Então, a menina em específico, ela vai muito ver como essa mãe aceita o próprio corpo. Então, desde pequena a gente tem ideia: não, você está muito gorda. Não, você está muito desengonçada. Nossa, você é alta demais. Nossa, você é baixa demais. Você está muito pés. Nossa, que pé imenso. Nossa, esses dedão. E esse cabelo? Esse cabelo assim. Nossa, e cabelo, né? Ou seja, a gente sem perceber, até por uma questão de cultural, a gente começa o tempo todo a dar valor muito mais no corpo do que a nossa essência. O tempo todo nos jogando para fora. E aqui está dizendo equilíbrio. Né? Os estudos superiores já vêm nos alertar: tenham equilíbrio. Então, o corpo ideal é o corpo que nós temos. Esse é o corpo ideal. Não se deixem iludir, né? Porque a gente percebe assim, a gente entra nas redes sociais, eu acho bacana que tem algumas influencers, né, que colocam uma posição lá, toda esbelta, daí a pouco ela senta de outra forma, a mesma fotografia, mas muda a posição, quanto isso ilude as pessoas, né, os adolescentes, os jovens. Eu estou citando isso porque nós temos um papel fundamental de nos autoaceitar, para que as pessoas que estão próximas, principalmente as crianças, tenham essa autoaceitação. Porque, no fundo, a gente sabe que nós só queremos ser amados e pertencentes. A gente quer só ser pertencente, né? Com a condição e a forma que nós somos. E é muito corajoso. Porque é corajoso a gente aceitar as nossas vulnerabilidades. É muito difícil. Porque a gente tem a ilusão de que eu preciso colocar meu cabelo liso, eu preciso colocar meu cabelo assim, usar o óculos assado, para que eu seja visto e aceito e importante. E daí, ele fala assim, ó: no corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários, e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Então, ou seja, nós precisamos o tempo todo, e quem faz isso? Acorda pela manhã, se olha no espelho, mas olha mesmo, olho a olho, fala: ei, você está aí dentro, você está aí, e que bacana, e agradecer, e olhar para as mãos, e olhar para os olhos, para o rosto, para o nariz, para a orelha, olhar para tudo que compõe você e agradeça, porque existe, como vai falar aqui, ó, maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Porque sim, essa constituição do nosso corpo físico, ela se dá por mais de bilhões de células. Nós temos um universo vivo, que nós habitamos nele, e a gente não para pensar. Hoje a ciência está vindo com tantas pesquisas acerca disso, né? Que é o que a gente acredita, que é o que está na nossa mente, que é o que a gente pensa, o que a doutrina espírita já tem falado há quanto tempo, né?
Pensou, vibrou, plasmou. Eu penso, eu vibro aquilo que eu acredito, e quando eu me dou conta, eu estou vivendo aquilo. Porque eu tenho o poder, o livre-arbítrio. Porque Deus habita em cada um de nós. Nós somos centelha divina. E Ele dá esse superpoder para nós. Mas a gente não, o que a gente faz? A gente terceiriza isso. Né? A gente terceiriza o tempo todo. A gente não se olha, a gente não se percebe, a gente não se valoriza. Né? E aí, ele diz que o quão é importante a gente conversar com as nossas células. O quanto é importante a gente ser gratos, falar no nosso coração, falar no nosso pulmão, agradecer a nossa bexiga. Coisas tão simples, né, pro dia a dia, mas que dá uma potência, sabe, de saúde, de ser saudável. Porque nós sabemos, olha para você ver o quanto está fundido, né, o espírito com o corpo físico. É uma dança, né, da sua alma com todas as células. Eu sigo uma moça que ela fala muito sobre o que a emoção reflete no corpo físico. E aí ela conta a história que ela foi fazer uma cirurgia para tirar a vesícula. E aí quando ela está lá, olha que ela dá curso, hein, que entende muito bem sobre, né? E ela lá internada já, e ela falou, peraí, olha, colocou a mão, olha, vesícula, eu quero te pedir perdão. Porque eu comi muita gordura mesmo, eu devo ter feito muita coisa que te agrediu. E eu quero muito te pedir perdão, porque eu quero muito fazer as coisas certas. E ela começa a conversar com a vesícula dela. No outro dia, eles repetem os exames, e não foi necessário mais fazer a cirurgia da vesícula. Gente, isso é para todo mundo? Não, né? Não estou aqui falando para vocês que tem que fazer isso e acontece, né? Vamos ser simplistas também. Mas eu quero dizer para vocês é que sim, a gente tem poder, a gente sabe que por merecimento, né? Se for para o melhor e progresso, como Jesus fez, ele não curou todo mundo. E ele não curou quem ele desejou curar, ele curou aqueles que estavam preparados para serem curados. Desejosos. E assim tem N situações, né? N exemplos. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, esse acesso, né, da tecnologia, tem histórias para dizer sobre isso, mas a gente não olha para isso. Quantos casos, né? Tem um livro chamado A Cura do Riso. Caramba, você diante de uma dificuldade, hoje cantou tanto sobre pais, diante de dificuldade você não levar tanto a sério isso. É difícil, né? Mas é um exercício de você não levar tanto a sério a vida, porque a mágoa, olha só, ataca o quê? O coração, né? Olha a raiva, que é um gatilho, porque é tanta sobrecarga, tantas responsabilidades que a gente está assumindo ao longo, né, da vida, e aí tem os gatilhos que nos dão essa raiva, né? Olha o fígado. Tem uma pesquisa científica que fala que dura em torno, quando a gente tem um acesso de raiva que libera muito cortisol e adrenalina, o corpo, para se equilibrar, precisa de 7 horas para voltar aos níveis normais. Olha o quanto fisiológico, biológico está relacionado diretamente com a forma que a gente lida com as situações. Então, a gente ser muito rígido, a gente ser muito... Tem que ser assim na linha. Essas pessoas são escravas daquilo que a gente não tem controle. Ninguém é perfeito. Um filho não vai ser, o pai não vai ser, a mãe não vai ser. E olha só, quando a gente tem excesso de medo, vai atacar os rins, né? O ressentimento, a bexiga, a derrota, o pâncreas, né? A tristeza, né? A pessoa vai sentindo aquele aperto aqui no peito. Então olha como é direcionado tudo que nós sentimos, tudo que está na cabeça, né? Tudo que a gente está aqui na mente da gente, a gente está criando a nossa realidade. E é muito difícil a gente associar isso, né? A gente vai no médico e fala, nossa, eu estou sentindo isso. Eu tive um amigo mesmo que ele sangrava. Ele sangrava porque ele acreditava que ele estava com câncer, fazia todo tipo de exame, e fazia bateria, e na cabeça dele ele estava com câncer.
É assim como tem esse livro que é a cura do riso, conta a história de uma mulher que foi curada através do riso, o câncer. Entendem? Olha onde a gente coloca a nossa fé, onde a gente assume o nosso poder, onde a gente não terceiriza. Porque sim, está dentro de nós, mas Deus dá os recursos para a gente também ir atrás. Né? Quando a gente colocar numa fila de tratamento, vai ter 100, 200 pessoas, mas a gente coloca a fila para estudar, para se instruir, para entender, para compreender como funciona, porque nós atraímos e experimos, repulsamos. É nós. O que a gente vive hoje, bom ou ruim, são nossas escolhas. Ou a gente dá demais, ou a gente falta demais, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, façam isso, sabe? Diariamente, estavam aqui agora, é tão difícil acordar e se permitir. Vocês olharem no espelho e dizer que o dia vai ser grandioso, independente do que possa acontecer. Está de fora, está fora de vocês. O que a gente vive, essa crença coletiva, a gente vive porque todo mundo está acreditando nisso. Que o mundo é ruim, que as pessoas não são confiáveis, que eu não sou bonita, que as pessoas não me veem, as pessoas não me valorizam. Então a gente vai construindo crenças coletivas. Mas por que então a gente não constrói diferente? Acreditando sim que todos nós somos saudáveis, estamos aqui em auxílio do outro, mas prioritariamente, nós. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Como que eu vou falar para alguém, você está com a baixa estima? Nossa, se valoriza. Mas e você? Está se valorizando? Você é grato, é feliz com o que você olha no espelho? E não estou falando de ser jovem não, porque a gente tem isso, né? Hoje em dia também está maçante. A gente tem todo permanecer, tem que ser jovem, que é uma cobrança, né? Ser idoso, é cultural. A gente precisa valorizar as pessoas que estão na nossa frente e agradecer pelos seus ensinamentos e deixar a vida fluir, porque nós estamos só voltando para casa. Isso é um processo. Nós estamos vivendo um grande laboratório e que a gente só precisa se ater. A gente não pode ficar na ilusão de os olhos, olhando para a ilusão. Mas a gente precisa se ater. Opa, por que eu estou pensando isso? Por que eu não estou pensando diferente? Por que eu estou achando que fulano não gosta de mim? Mas se ela não gosta, é ela, não é eu. Eu vou fazer a oração por ela. Se não me deixou chateado e triste, eu vou dar um tempo, vou entrar em oração. E se eu achar que vale a pena, eu falo, se não, segue, porque ela também não é perfeita, ele também não é perfeito. E está tudo bem. E aí ele fala assim, que a bênção de um corpo, ainda que mutilado, ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. E aqui eu trago a história do Jerônimo Mendonça, que é o mais conhecido como o gigante deitado. Fiz questão de trazer, porque, poxa, quando a gente vai fazendo os estudos, e a gente às vezes reclama, né, do cabelo, de ser alto demais, ser baixo demais, quebrou o braço, eu não consigo fazer mais nada, né, eu vou me aposentar, e a gente começa a buscar as desculpas, né, da vida, não olhando para nós mesmos e falar, peraí, por que você está limitando tanto? Jerônimo de Mendonça nasceu uma criança super saudável, natural, e aos 15 anos ele começa a ter ataques de, deixa eu ver aqui o nome, artrite reumatoide. Imagine, 1919, quais os recursos médicos que teriam na época sobre artrite reumatoide? Ele viveu 50 anos, e a partir dos 17 anos, ele jogando bola, ele não consegue mais, e vai para a muleta. Aos 19 anos, ele vai para a cadeira de rodas. Tem noção disso? 19 anos de idade. E depois disso, ele vai para uma cama.
E como se não bastasse, gradualmente ele começa a perder a visão. E como se não bastasse, ele começa também a ter problemas no coração. E mesmo assim, imagine nessa época, por volta aí de 1930, 40, ele alugando uma Kombi, deitado numa cama ortopédica e fazendo palestra e falando para o pessoal: ânimo pessoal, não vamos desanimar não, que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E ele começa a aprofundar na doutrina espírita quando a tia falece e fala: eu quero saber mais sobre. E ele começa a estudar e funda vários centros espíritas, funda creches e mais dores intermináveis. As dores eram tão fortes que ele sentia. Aí eu fico pensando nas dores de cabeça da gente, né? Sentir dor de cabeça, ai não, eu pego aí um remédio que eu não estou suportando essa dor de cabeça. Aí a gente tem esse recurso. E nessa época? Aí tinha que colocar sacos de areia no peito dele, muito pesados, para ver se amenizava a dor. E mesmo assim, ele deitado nessa cama, prestem atenção, por 30 anos. E aí eu fico pensando, né? Lança um sofrimento desse para você em uma semana. Eu, ai, Deus me livre, só 2 dias eu acho que eu não dou conta. Ou a gente começa a reclama da gripe. Eu me incluo nisso. E reclamo da gripe, essa gripe não passa. E a gente reclama. E a pessoa ficou 30 anos deitado, realizando palestra, produzindo livros, e 20 anos sem visão. Porque uma coisa é falar: você vai ficar até data X, ok? A gente vai reclamando, mas eu sei que vai acabar. Imagina uma situação como essa. E aí, ele viajou pelo Brasil todo. E tem 2 histórias dele que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho incrível, assim. Uma é que ele vai para o cinema, o pessoal na cama, né? Cama ortopédica, vai nessa cama ortopédica lá para o cinema. Chega uma mulher e fala: pelo amor de Deus, esse aleijado, todo lugar que eu estou, esse aleijado está. Eu vou para o centro espírita, esse aleijado está. Eu vou para a feira tal, esse aleijado está. Porque ele percorria toda a cidade. E aí ele fala: como eu vou falar para essa senhora sem deixá-la mais irritada? Olha essa sabedoria. Aí ele liga para ela e fala assim: mas minha filha, você não para em casa. E a partir disso eles começaram a sorrir e eles viraram amicíssimos. Olha como a fala, né? Diante de uma provocação, diante de uma situação que você está lá na derrota e vem alguém e ainda pisa. Olha a maturidade espiritual, né? A maturidade dessa pessoa. E uma também que eu adoro é que a mãe dele, ela teve 10 filhos, pegou um dos caçulas, e ela fala que todos os outros filhos, nenhum dos filhos saía mais do que ele. Porque ele, nas condições limitadas de estar na cama, o tempo todo ele está fora de casa, e os outros filhos não dentro de casa, e ele era o mais espoleta de sair. Então, eu fico pensando: poxa, que exemplo para a gente, diante de dificuldades, diante das coisas não acontecerem da forma que a gente deseja que aconteça, a gente olhar para isso, né, para essa história. Isso é uma, né, de milhares de histórias que nós temos, que nos faz pensar e refletir o quanto nós somos, sou ingrata. Do quanto a gente precisa pensar sobre isso. Uma limitação tão grande como essa. E aí tem esse trecho que eu escolhi também para compartilhar, de um livro chamado Roteiro, do Emmanuel, né? O Emmanuel, como nós sabemos, é o mentor espiritual do Chico Xavier. E ele fala, né, que até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto o jovem estraga-lhe as possibilidades
de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo vê-se prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Aqui ele fala das duas formas, tanto físico quanto mental. O quanto nós estamos olhando para a nossa saúde mental? Nós ainda estamos perdendo tempo com fofoca, ver notícias ruins, compartilhar vídeos de sofrimento e dor. Porque se eu ainda compartilho vídeo de sofrimento e dor, de algum modo eu gosto disso. E é o que eu tenho dentro de mim. E o que eu estou colocando aqui na realidade? Ou atraindo para mim mesma? E aí ele fala que enquanto jovens, nós não damos esse devido valor. Né? E muitas vezes se faz os jovens, né? Atravessa a noite, bebe, fuma, come de tudo, e hoje está muito acessível a questão da alimentação, mesmo com tantos estudos, não faz exercícios físicos, não é? E aí ele fala assim: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do tempo vivo, em que se demora no mundo, e suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento, a conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Porque sim, nós prometemos, suplicamos, prometemos tanto enquanto estamos lá no plano espiritual, que nós iremos fazer diferente, que a gente vai dar um salto imenso. E a gente precisa pensar sobre isso. O que eu estou realizando no meu dia a dia? Eu estou dando valor a isso, a ir e vir e mais. Aquelas pessoas que têm essa limitação física é para o seu aperfeiçoamento moral. Hoje eu estou aqui, olha o Jerônimo Mendonça, aos 15 anos mudou totalmente, assim como todos nós. Viemos aqui e vimos e voltaremos. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, dentro dessa limitação do que exige para mim. E a gente precisa ser resignado, né? Como ele, de saber que está tudo sob o controle de Deus. Não tem nada fora do lugar. Ah, eu era tão sadia, eu era tão saudável. Peraí, primeiro, as suas escolhas, como é que foram? E aí eu vou encerrando nisso aqui, ó. Cuidados com o corpo. Como é que está o tempo aí? Quem pode sinalizar? Me fala, porque... Está tranquilo? 10? Tá. Cuidado com o corpo. Sobre a minha alimentação, como é que está? Muito açúcar, muito carboidrato, muito refrigerante. Esses dias eu vi uma reportagem que eu achei muito massa e falei isso para os meus filhos lá em casa. Ó, olha para a comida e vê. Foi Deus que criou? Não, então não é comida para a gente. Tudo que Deus cria, a gente come. Tudo que Deus cria, a gente come, é que é saudável para o nosso corpo. Ou seja, quando eu vejo uma criança, quantidade de estudos, quando a gente tem acesso à informação, beber refrigerante, eu sei que é muito corrido, né? A gente vai no supermercado, já é mais rápido, a indústria ela tem o seu papel, mas a gente precisa priorizar o nosso bem-estar. Nunca se ouviu tanto obesidade, pressão alta, diabetes em pessoas jovens como agora. Atividade física, realiza atividade física? Ou está esperando fazer a promessa para o ano que vem? Chega no Natal, a gente faz a lista, né? Na segunda a gente começa. Isso é autocuidado, né? Ou seja, aqui também tem essa instrução: evite ou pare de fumar, de bebidas alcoólicas. E a gente sabe o quanto vício é difícil, né? E os estudos superiores já dizem isso, e é uma escravidão imensa. Mas Emmanuel fala algo assim, que é de uma sabedoria, que ele diz que todos nós podemos sim sair de um vício, podemos sim fazer o que a gente desejar fazer
né, para o bem, fazer o bem. Aí ele fala que só basta ter boa vontade. Só basta ter boa vontade, então ter esse controle do peso, o sono regular e de qualidade. Olha a leva de tantas pessoas, né, que precisa de remédio para dormir. Por quê? Não faz uma corrida, não corre, né, para o organismo fazer aquele lixo de todo dia. Já acorda de manhã, vai no celular, pega o TikTok, vai enchendo aqui no seu HD de fofocas de famosos, de uma série de coisas que não vai agregar. Tudo é hábito. Nossa vida é uma construção de hábitos que ninguém faz por mim, ninguém faz por vocês, a não ser vocês mesmos. Então o sono, gente, é fundamental, porque é quando você dorme é que vai fazer a limpeza no seu organismo de tal forma que vai pegar as memórias, né, as memórias que estão lá de do tempo, coloca lá na memória, ou seja, é tudo muito perfeito. Essa máquina, ela é perfeita. E a gente quer o quê? A gente quer rapidez. Eu estou sentindo isso, eu quero remédio. Estou sentindo isso, eu quero remédio. Estou sentindo isso. Cuidar da saúde mental, como eu falei para vocês. Vale a pena a gente, dentro de uma discussão, entrar nela? É um quadrante. Onde você está? Eu estou fora do quadrante. Então, não é. Conflito não é meu. A gente quer dar opinião. A gente quer falar quem está certo, quem está errado. A gente quer ter justo. Isso é o quê? Vai de encontro com o quê? Saúde mental. E viu que tudo é associado? Se eu durmo bem, se eu tenho uma alimentação boa, se eu estou, né, na prece, isso tudo já vai me dar essa condição de ter uma saúde mental. As pausas são tão importantes. A gente tira o sapato e vai para a cama, a gente coloca o pé, faz aterramento. É incrível essa sensação. A gente abraça uma árvore, a gente observa o vento. As pausas são extremamente importantes, esse autocuidado. Então, ter cuidado com essa automedicação. A gente sabe que sobrecarrega, porque tudo em excesso sobrecarrega rins, sobrecarrega uma série de coisas que vai se comprometendo, vai ter dificuldade. Nós sabemos que a gente tem um quantitativo desse fluido para a gente desenvolver toda a atividade necessária. Mas e aí? E a hidratação e a água? Tem gente que beber água, eu estou com sede, coca. Avalie, como eu falo para os meus filhos. Se fosse bom, eu não precisava estar te alertando, eu ia lá comprar e te dava. Porque a gente, como mãe, então melhor para os filhos. E aí, sobre o espírito, né? O que eu posso estar realizando? Orar, meditar. Gente, meditar não é a posição de lótus, não é muito difícil, né? A gente tem que estar ali, fecha o olho e fica agoniado, meu Deus, né? É muito agoniante. Mas, ó, lá no YouTube eu faço meditação guiada. Você pode colocar lá, meditação guiada. Você começa com 3 minutos, 5 minutos, daqui a pouco você está com 20 minutos na meditação guiada. Aquilo ali é uma renovação corporal e espiritual. É um poder tremendo. Tomar decisões, né? Estudar, ler, como a gente está aqui fazendo, né? Estudando, nos instruindo. Tomar decisões a favor dos seus valores e crenças. Conectar com a natureza, como eu falei. Pensar positivamente. Gente, isso é hábito. Diante de uma situação desconfortável, busque olhar sempre para o lado positivo. Busque olhar porque tem. Participar de obras voluntárias, né? A gente dá aqui, a gente recebe em dobro. Praticar o perdão, ficar no aqui e agora. E de tudo, né? Ser gratos, porque o universo, porque Deus é perfeito. Ele sempre nos dá do mesmo. Pensa nisso, ele sempre vai me dar do mesmo. Se eu julgo, eu vou receber do mesmo modo. E para finalizar, eu deixo essa frase aqui. Que Santo Agostinho nos falou. Cuide do corpo como se fosse viver 200 anos. E cuide da sua alma como se você fosse morrer amanhã. Eu desejo melhor para cada um de vocês.